Boa tarde. Exclusivo, um estudo detalhado sobre os morros que desabaram no litoral norte de São Paulo. O resultado deste trabalho minucioso será usado para definir o futuro das encostas em São Sebastião. Gasolina e etanol estão mais caros em todo o país a partir de hoje. Muitos postos reajustaram os preços no mesmo dia em que o governo federal publicou a MP e restabelece os impostos sobre combustíveis. O número de assassinatos caiu no Brasil em 2022 e atingiu o menor patamar desde 2007, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E ainda, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em aviões e aeroportos do Brasil. Voluntários da Força Nacional do SUS reforçam o atendimento aos Yanomami em Roraima. A Advocacia Geral da União pede a condenação de 40 pessoas pelo vandalismo em Brasília em janeiro. Suspeitos de fraudar o sistema de transferência de veículos são presos no Paraná. E a batida entre trens de carga e de passageiros deixa 60 mortos e muitos feridos na Grécia. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje dessa quarta-feira começa com imagens exclusivas de um estudo detalhado sobre os morros de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Essa região, como você tem acompanhado aqui com a gente, foi muito atingida por um temporal gigantesco 10 dias atrás. 65 pessoas morreram, uma continua desaparecida. Esse estudo, que mostra o antes e o depois da tragédia, foi feito pelo Instituto Geográfico do Estado, que fica dentro da USP, e mapeou exatamente como era antes de tudo o que aconteceu e como é que ficou depois. E o resultado de todo esse trabalho minucioso, cheio de detalhes, vai ser usado para definir o futuro dessas encostas. Um estrago sem precedentes visto nos mínimos detalhes. Essas são imagens aéreas de altíssima resolução da Vila Açaí, região mais atingida pelas chuvas em São Sebastião. As fotos foram tiradas na semana passada, depois do dilúvio que atingiu o litoral norte de São Paulo. O plano de voo dessas imagens já é um projeto maior, que é para fazer o mapeamento do estado inteiro. E devido ao ocorrido, a gente já priorizou essa área para poder fazer essas fotografias. A gente percebe que o morro desceu, né, e tem muitos detalhes, né, como a gente pode ver nas imagens, que a serra ela ficou descaracterizada da paisagem que ela tinha anteriormente. Comparando com imagens do ano passado, dá para entender os danos causados pela chuva. A área de mata ficou recortada por causa dos grandes deslocamentos de terra. Neste outro trecho, que era repleto de árvores, dá para ver o deslizamento chegando até as casas. Na imagem de 2022, as moradias avançavam em meio à vegetação do morro. Na imagem atual, a terra e a lama invadiram a comunidade e deixaram um rastro de destruição. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a junção de centenas de imagens de altíssima resolução que foram tiradas com a ajuda de um helicóptero. Então a gente consegue observar aqui o bairro de Juqueí e aqui do Saí, que foi o mais atingido pelas fortes chuvas em São Sebastião. E o que é possível fazer com uma imagem dessa resolução? Aproximá-la centenas de vezes até conseguir enxergar alguns detalhes, como por exemplo essa retroescavadeira aqui e também as caixas d'água e a destruição causada pela chuva. Você pode ver detalhes de carros, detalhes de objetos que estão no chão e assim por diante. O volume de terra deslocado é um item importante para verificação nas obras, tanto na rodovia, na Rio Santos, e o deslocamento de terra sobre os escombros das casas. Então, para a gente ter uma ideia de quantos pavimentos as casas tinham antes, né, qual é a casa que foi afetada e que não foi afetada, essa comparação é extremamente importante. O IGC também está fazendo um levantamento cartográfico para entender como se deu a ocupação do solo de São Sebastião. Esse mapa, por exemplo, é de 1944. Já esse registro aéreo foi feito em 1977. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo acompanha os trabalhos. Ele diz que o material será importante para um planejamento habitacional de longo prazo.
através dessas fotografias, desse levantamento, quando você vê que as movimentações já de moradia estão indo para encostas ou estão indo para áreas inadequadas por proteção ambiental, a gente rapidamente pode atuar as prefeituras para que a gente tenha uma integração dessas políticas públicas. E agora é fundamental saber, né, o que fazer com essa população toda, que morro vai poder ser de novo, de certa forma, habitado, onde é que vai ter que fazer reforço de encosta, quantas pessoas vão ser retiradas dessa região para não voltar mais, e aí vai ter que ter habitação popular para elas, enfim, uma série de desafios daqui para frente a partir desse estudo todo. Os bombeiros retomaram hoje as buscas pelo último desaparecido nessa tragédia aí do litoral norte de São Paulo. O tempo firme de hoje permite que equipes da Prefeitura de São Sebastião continuem o trabalho de limpeza das ruas na Vila Saí. Mas a tarefa é complexa e demorada, tamanha quantidade de entulho e lama. A Defesa Civil permitiu que alguns moradores visitassem as próprias casas, mas só para buscar objetos pessoais e ver se dá para salvar algum móvel. A Joelma, que perdeu parentes no desastre ambiental, pôde voltar ao local onde morava pela primeira vez, depois de 12 dias. Isso aqui era tudo meus vizinhos. Você hoje vê isso aqui, ó. Sabe, perdi 4 parentes, né? E tá sendo difícil, viu? Quero ir embora desse lugar, se possível, né? Ontem, no fim da tarde, voltou a chover forte na costa sul da cidade e ruas ficaram alagadas na Vila Saí. Houve deslizamentos na rodovia Rio Santos, que chegou a ser interditada. 14 pontos da estrada ainda estão com interdições parciais. As chuvas volumosas também atrapalharam as buscas pela única vítima que ainda está desaparecida. Eliseu Alves Pedro, de 52 anos, foi visto pela última vez no bairro Baleia Verde, região de difícil acesso, onde ele morava e trabalhava. Uma equipe com mais de 30 socorristas que trabalhava no local ficou ilhada e teve que ser resgatada por uma aeronave do Exército. As buscas foram retomadas hoje pela manhã. 65 pessoas morreram no litoral norte de São Paulo em decorrência do temporal dos dias 18 e 19 de fevereiro. A orientação da Prefeitura de São Sebastião é para as pessoas não voltarem para as casas, principalmente nas áreas de risco. São mais de 1.000 pessoas que perderam tudo e que ainda não sabem aonde vão morar. A gente está sem expectativa, na verdade, né? E a frustração, o desânimo, o cansaço. Acho que você olha, você já sente assim um pouquinho a pressão, né? Eu mesmo perdi tudo mesmo. Segundo o governo estadual, 3 locais já foram definidos para a construção de casas para os desabrigados. Um terreno no bairro Topolândia, outro em Maresias e o último na Vila Saí. A Secretaria de Habitação estima concluir entre 400 e 600 unidades habitacionais ainda este ano, entre imóveis temporários e definitivos. E pelo que eu consegui apurar, outros terrenos, né, podem ser ainda demarcados nessa região, desapropriados para a construção de habitação popular. Ainda se busca doação por parte de empresário, de comerciantes, para que possam reverter áreas no litoral para moradia popular. E a gente, obviamente, vai acompanhar aí, né, o andar disso tudo para aliviar o sofrimento do povo. Tem que sair habitação popular de qualidade em área segura, né, para que as pessoas não corram mais risco. E foram enterrados hoje os corpos de 3 pessoas do Piauí encontradas mortas nessa tragédia do litoral norte de São Paulo. Ao todo, 6 pessoas da mesma família morreram, portanto, por causa desses morros que desabaram. Os corpos dos irmãos Marielle Costa, de 15 anos, e Adrian Costa, de 11, e do primo Rafael de Oliveira, de 27 anos, foram levados para a cidade de São Pedro do Piauí. O velório foi em frente à casa de parentes. Os pais de Marielle e Adrian e um sobrinho deles, de 2 anos, também morreram nos deslizamentos de terra. O funeral foi na sexta-feira passada e a família morava na Vila Saí. Nossos sentimentos aí, né? Para todos, né? Da família, para os amigos, muita força aí para vocês. Jaqueline Brasil, boa tarde, muito bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde. Boa tarde para você que está com a gente aqui no JH.
Já que hoje, dia 1º de março, ainda tem alerta de chuva forte para essa região do litoral de São Paulo? Sim, Trali, permanece o alerta. Já pode chover forte nas próximas horas. Esse aviso vale para quase todo o estado de São Paulo, mas principalmente para o litoral norte, onde qualquer chuva pode provocar mais alagamentos e deslizamentos, já que o solo está muito encharcado e instável. Portanto, o risco ainda é alto para toda a região. Pode chover forte, então, em São Sebastião, também em Ubatuba e Guarujá, com máximas agora à tarde de 27 e 30 graus. Agora, escuta, quando é que essa chuva toda vai dar uma trégua, hein? Ai, tá difícil porque a previsão é de mais chuva até pelo menos o início da semana que vem. Hoje, são áreas de instabilidade que estão bem concentradas no litoral norte de São Paulo, né, em parte do sudeste, e ainda tem as fortes correntes de vento que vão favorecer a formação de nuvens de temporais. Por isso, o alerta de chuva forte para agora à tarde vale para toda essa área aqui. Além de São Paulo, pegando também Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Em quase todas as regiões do país, pode escapar uma chuva isolada. Mesmo com o sol aparecendo agora, é bom você levar o guarda-chuva. É o caso de Porto Alegre. Máxima de 31 graus, está bem quente, mas já tem algumas nuvens por ali, portanto, é aquela chuva que cai num bairro e no outro não. Em Cuiabá, temperatura na casa dos 35 graus, muito calor, e vamos combinar que a chuva vai dar uma refrescada aí nesse calorão. Tempo firme com sol e zero chuva no litoral gaúcho, também nessa parte aqui de Minas, divisa com o Espírito Santo, descendo até a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e do centro-norte da Bahia, subindo até o interior do Rio Grande do Norte. Com exceção de Curitiba agora à tarde, com máxima de 24 graus, nas outras capitais, termômetros ficam acima dos 30. Aqui em São Paulo, também em Campo Grande, em Salvador 31, 32 em Macapá e 34 graus em Teresina e no Rio de Janeiro. Bom, março começando quente, né, Jaque? Isso vai valer para os próximos dias também? Sim, o calor está garantido e os temporais também estão nesse pacote. Essa é a previsão de chuva para março, que foi atualizada, e eu trago para você aqui as informações. Então, a chuva deve ficar acima da média, onde está verde. Em parte do centro-oeste, então em Mato Grosso do Sul, subindo para quase todo o sudeste. Então, aqui em São Paulo e, de novo, litoral norte paulista e quase toda a região nordeste, com destaque para Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Já nas áreas em tom alaranjado, chuva abaixo da média. Então, no norte e no sul, portanto, Rio Grande do Sul ainda com problemas da seca. Nos próximos 15 dias, vai chover bastante, então, volume de 150 milímetros no sul, aqui no sudeste, chove mais ainda entre norte e nordeste, até 250 milímetros. Então, reta final do verão com muita chuva, e a gente vai trazendo aqui todos os alertas para vocês aqui no JH. População atenta, Defesa Civil trabalhando, Sim. né? Podendo dar uma força aí para quem mora em área de risco. Vai ser preciso, viu? Obrigado, Jaque. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. E olha que triste isso. 2 trens bateram de frente na Grécia, pelo menos 60 pessoas morreram. Esse acidente já é considerado o mais grave da história do país. Os 2 trens bateram de frente em alta velocidade no centro do país, a 400 quilômetros da capital, perto de Larissa, a 4ª maior cidade da Grécia. Um trem de carga, outro intermunicipal de passageiros que levava 350 pessoas e tinha saído de Atenas às 7h30 da noite, hora local, para Salonico, no norte do país. Os 2 trens estavam no mesmo trilho. Quando o de passageiros saiu de um túnel, chocou-se com o de carga que viajava no sentido contrário, às 11h30 da noite. Imagens assustadoras com densas nuvens de fumaça foram vistas. Também destroços espalhados pela estrada. 3 vagões descarrilaram, 2 ficaram destruídos. Um pegou fogo e chegou a 1.500 graus de temperatura. Ouvimos um estrondo, foram 10 segundos de pesadelo. Fomos virando no vagão até cair de lado. Então houve pânico, cabos para todos os lados. E o fogo, que foi imediato. Enquanto estávamos virando, estávamos sendo queimados. Socorristas carregando tochas procuravam passageiros presos nas ferragens.
Dezenas de passageiros morreram e os feridos são mais de uma centena. 66 pessoas foram para o hospital, 6 estão em terapia intensiva, ainda mais de 40 desaparecidos. Muitos universitários estavam a bordo voltando do longo feriado de carnaval. Foi como um terremoto, disse esse passageiro do trem. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, declarou 3 dias de luto nacional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu que toda a Europa está de luto com a Grécia. O envelhecido sistema ferroviário da Grécia precisa ser modernizado, com muitos trens viajando em trilhos únicos e sem sistemas de sinalização e controle automático. Por enquanto, as investigações apontam para erro humano. O chefe da estação de trem de Larissa foi preso e irá prestar depoimento. A Grécia vendeu a sua rede ferroviária para a Itália em 2017, cumprindo os seus compromissos com os credores internacionais. A Companhia da Ferrovia do Estado italiano, que é a dona dos trens na Grécia, esclareceu, no entanto, que a administração da rede ferroviária e do tráfego de trens naquele país é de responsabilidade do governo grego. Hoje, o ministro dos Transportes da Grécia, Kostas Karamanlis, pediu demissão. A gente vê muito isso no Brasil, né? Depois de tragédia fica esse jogo de empurra, ninguém assume responsabilidade. Na Itália, autoridades e parentes fizeram uma missa em memória às vítimas de um naufrágio no sul do país. Os caixões foram colocados numa arena esportiva na cidade de Crotone. Pelo menos 67 pessoas morreram e ainda existem desaparecidos. A polícia italiana acredita que cerca de 200 pessoas estavam a bordo desse barco que afundou na costa da Calábria domingo. E a embarcação levava imigrantes da Ásia para a Europa. 3 pessoas foram presas, um 4º suspeito é procurado e, de acordo com a investigação, eles teriam cobrado de cada viajante 8 mil euros, cerca de 44 mil reais, para fazer a travessia. Israelenses protestaram hoje em massa contra uma proposta de reforma do judiciário, que é considerada pelos manifestantes uma ameaça à democracia. A polícia tentou reprimir os protestos, prendeu 39 pessoas e pelo menos 11 ficaram feridas. Milhares de manifestantes saíram às ruas em várias partes do país. Um dos maiores protestos foi em Tel Aviv. A polícia usou bombas de efeito moral para tentar liberar uma estrada. Os manifestantes bloquearam a principal rodovia de ligação com Jerusalém. Houve muita confusão e prisões por perturbação da paz. Shei diz que nasceu em Israel, lutou durante 30 anos para salvar o país, agora luta para impedir uma ditadura e afirma que não vai deixar isso acontecer. Os manifestantes organizaram um dia nacional de protestos contra uma reforma do judiciário iniciada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governo de coalizão nacionalista religiosa alega que a justiça ganhou muito poder para interferir no processo legislativo e que as mudanças são para corrigir esse desequilíbrio. Já a oposição afirma que a reforma vai enfraquecer a Suprema Corte do país e dar ao primeiro-ministro poder irrestrito, abrindo caminho para o autoritarismo. O projeto de lei já está tramitando no parlamento. Nas ruas, os manifestantes gritam em defesa da democracia. Iren é advogado e afirma que este é um momento crucial, que ele saiu às ruas para preservar a visão dos avós, que foram para Israel para estabelecer um Estado baseado na liberdade, igualdade e justiça. Os protestos vêm crescendo desde a posse de Benjamin Netanyahu há 2 meses. O primeiro-ministro está sendo julgado por acusações de corrupção. Ele nega. Em paralelo à proposta de reforma do sistema judiciário, também corre no parlamento um projeto para impedir que Netanyahu seja retirado do cargo enquanto o julgamento não terminar. Os Estados Unidos são o aliado mais importante de Israel, com laços históricos de ajuda econômica e de segurança.
No fim de janeiro, o secretário de Estado americano Antony Blinken visitou o país e se encontrou com Benjamin Netanyahu. O secretário americano pediu ao primeiro-ministro que buscasse um consenso em torno da proposta de reforma do sistema judiciário. Blinken disse que é importante apoiar instituições e valores democráticos. Netanyahu seguiu com o projeto e agora esta já é considerada uma das maiores crises internas de Israel. Agora há pouco, Benjamin Netanyahu condenou os protestos, acusou o líder da oposição Yair Lapid de criar uma crise governamental para provocar novas eleições. A Nigéria, país mais populoso da África, acordou hoje com um novo presidente. Candidato do partido que está no poder, Bola Tinubu, foi eleito com mais de 8.700.000 votos. Na Nigéria, o vencedor precisa ter 25% dos votos válidos em pelo menos 2/3 do território. No discurso da vitória, Tinubu pediu união para os nigerianos. A eleição, considerada uma das mais acirradas, disputadas dos últimos tempos, foi marcada por dificuldades técnicas. Partidos de oposição afirmaram que vão contestar o resultado. A Nigéria é a maior produtora de petróleo da África, mas enfrenta uma grave crise econômica, com desemprego, com inflação alta também. Além disso, o Tinubu assume o país num cenário de violência generalizada. Uma das consequências geopolíticas da guerra da Ucrânia é o crescimento da OTAN. Hoje, o parlamento da Finlândia aprovou uma medida que acelera o processo de adesão à Aliança Militar do Ocidente. Nesse aspecto, a guerra está sendo um tiro no pé para a Rússia. A OTAN está ficando mais forte. Dos 200 parlamentares da Finlândia, 184 votaram hoje para acelerar a entrada do país na Aliança Militar do Ocidente. Com a invasão russa à Ucrânia, Finlândia e Suécia, que ficam muito perto da Rússia, abandonaram suas tradicionais políticas de não alinhamento militar e se candidataram a entrar para a OTAN. Os países da aliança já assinaram os protocolos de adesão. Agora só faltam umas formalidades. E não é só isso. Escaldada, a Finlândia, que tem um histórico de guerra com a Rússia, começou a construir uma cerca na fronteira com o país. A preocupação da Rússia com essa história toda nem deve ser com o poderio militar de Suécia e Finlândia, que não é lá essas coisas. Nada que vá fazer a OTAN mudar de patamar. A questão é que Putin vai ganhar 1.300 quilômetros de fronteira com a Aliança Militar do Ocidente. É a Rússia vendo a OTAN crescer na porta de casa. Não é pouca coisa um vizinho desse tamanho passar a ter por trás dele toda a força da Aliança Militar, de grandes potências como Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. Esse é um dos efeitos políticos importantes da guerra na Ucrânia. A gente também está vendo nesse momento uma movimentação da Rússia para ter alguns governos por perto. Por exemplo, o da China e cada vez mais o da Índia. Os ministros russo e indiano das relações exteriores se reuniram hoje em Nova Delhi, no encontro do G20. A Índia, que até agora se recusou a culpar a Rússia pelo conflito na Ucrânia, já disse que a guerra é o assunto do encontro. Enquanto isso, na China, o presidente Xi Jinping recebeu o chefe de governo de Belarus, aliado da Rússia. Alexander Lukashenko elogiou a crescente cooperação entre os dois governos. Essa visita acontece em meio a preocupações de países ocidentais de que a China forneça armas e munições para ajudar a Rússia na guerra. Nessa reunião de chefes de diplomacia do G20 na Índia, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o diplomata Mauro Vieira, teve uma reunião com o colega russo dele, o Sergei Lavrov. E nesse encontro, o ministro russo confirmou a intenção de fazer uma visita de trabalho ao Brasil no mês que vem, em abril. E aqui no Brasil, voltou a valer hoje a cobrança de impostos federais sobre a gasolina e o diesel. O governo anunciou a medida e a intenção de rever a política de preços da Petrobras, inclusive a distribuição de lucros entre os acionistas da empresa. Neste posto em Brasília, o dia já começou com a troca de preços da gasolina para mais. O litro que era vendido a R$ 5,29 passou para R$ 5,76. A diferença de 47 centavos foi motivada pela volta da cobrança dos impostos federais. Mas o posto não levou em conta a queda no preço da gasolina que é vendida para as refinarias. Também passou a valer a partir de hoje por decisão da Petrobras.
A decisão do governo foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida provisória restabeleceu a cobrança de CID e PIS/COFINS sobre os combustíveis. A reoneração vai ser feita por etapas. No caso da gasolina, os tributos federais subiram de 0 para 47 centavos por litro. Depois de 4 meses, voltam ao patamar anterior de 69 centavos por litro. O etanol foi reonerado em 2 centavos por litro. Depois de 4 meses, volta a ser tributado em 24 centavos. Os impostos federais sobre gás natural veicular e querosene de aviação vão ficar zerados por 4 meses. Depois, voltam ao patamar anterior. Para compensar a perda de arrecadação nesse período de 6 bilhões de reais, o governo federal vai tributar a exportação de petróleo cru. A alíquota será de 9,2% e também vai valer por 4 meses. A MP já está em vigor. O Congresso tem 120 dias para analisar a proposta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que voltar a cobrar esses impostos é fundamental para combinar responsabilidade fiscal e social. Tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. O governo não tem uma estimativa de quanto os preços podem subir na bomba. Os postos são livres para definir o valor. Mas pelos cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o reajuste médio deve ser de 25 centavos por litro de gasolina. O governo agora quer discutir a política de preços da Petrobras. Desde 2016, no governo Temer, a empresa adota o preço de paridade internacional, que equipara o valor cobrado aqui com o mercado internacional e também acrescenta uma margem para remunerar riscos. O atual governo tem falado abertamente que considera essa política prejudicial e defende mudanças, inclusive no pagamento dos dividendos, que é a parcela do lucro repassada aos acionistas da empresa. Nós queremos fazer esse debate sobre o absurdo que é a política de formação de preços pela Petrobras feita pelo governo anterior, que gerou às custas do cidadão níveis de lucro que são apropriados apenas por uma parte dos seus acionistas e não recursos que são revertidos em investimento aqui no Brasil, para que a gente possa transformar essa grande riqueza mineral que o Brasil tem lá no fundo do mar, sobretudo o pré-sal, numa riqueza humana, numa riqueza de capital humano, investimento em educação, pesquisa e tecnologia. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a decisão de reonerar os combustíveis é importante para mostrar ao Banco Central que o governo está tomando medidas para melhorar as contas públicas e que espera como efeito a redução dos juros. Nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo dever de casa. Uma operação da Polícia Civil do Paraná, com apoio do Detran, prendeu suspeitos de integrar um esquema milionário que burlava sistema de transferência de veículos no estado. Olha isso, os criminosos eles esquentavam carros roubados e depois revendiam. E quem arcava com prejuízo eram as pessoas que compravam os veículos que teoricamente estavam regularizados. Os mandados foram cumpridos em Curitiba e região metropolitana. 9 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que fraudava o sistema de vistorias e transferências de veículos do Detran do Paraná. Os policiais foram a 23 endereços e apreenderam veículos, armas, drogas e documentos que a quadrilha usava para aplicar os golpes. Segundo a polícia, os suspeitos se dividiam em 4 grupos: coordenadores, despachantes, lojistas e laranjas. Os coordenadores eram responsáveis por recrutar despachantes que forneciam as suas senhas de acesso ao sistema digital do Detran para que a transferência fraudulenta fosse formalizada. Os coordenadores também eram responsáveis em captar lojistas para que estes fornecessem veículos furtados, roubados ou de origem ilícita, com características semelhantes ao veículo a ser clonado, para que viabilizasse a falsa vistoria. De acordo com a investigação, os despachantes colocavam placas e chassis idênticos ao do veículo original nesses veículos ilícitos.
Depois, fotografavam e modificavam os registros do sistema oficial do Detran, transferindo a propriedade para laranjas. Essas pessoas ficavam momentaneamente como proprietárias desses veículos, já que logo na sequência, esses veículos clonados, porém devidamente regularizados documentalmente, eram vendidos para terceiros de boa-fé e o dinheiro repartido entre os demais membros da organização criminosa. Segundo a polícia, o prejuízo dos compradores desses carros adulterados chega a 3,5 milhões de reais. Os suspeitos agiam em cidades do Paraná e também de outros estados. Foi a partir de uma queixa de uma vítima que teve o veículo transferido ilegalmente que as investigações começaram. Nós iniciamos uma investigação analisando a partir daquele caso concreto numa amostra maior envolvendo a ação dos despachantes e especialmente aquele despachante inicialmente avaliado pelo Detran, né? E aí a operação se desdobrou ao longo de 9 meses. O Detran informou que está cancelando as transferências de veículos identificadas pela investigação e implantando melhorias nos sistemas para evitar novas fraudes. Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, adulteração de veículos, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas da administração pública. As penas somadas passam de 26 anos. Tem que aproveitar, né, toda a tecnologia que existe hoje, fechar o cerco aí, deixar esses sistemas mais seguros, né, ter uma maneira de prevenir esse tipo de fraude para que as pessoas não passem por esse sufoco todo. E tanto golpista ganhe dinheiro, né? No Ceará, uma operação da Polícia Civil recuperou hoje cerca de 2,5 milhões de reais em material furtado de uma empresa de energia. Acompanha aqui com a gente, olha só. Entre os equipamentos estão transformadores, cabos de cobre. Essa operação ocorreu em Fortaleza e em Caucaia, região metropolitana da capital cearense. 2 homens foram presos na ação e os policiais apreenderam 4 armas de fogo, rádios, comunicadores, material usado também pelos suspeitos para furtar todos esses equipamentos. A partir de hoje, voluntários da Força Nacional do SUS vão reforçar o atendimento na Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. Ontem, infelizmente, um bebê Yanomami morreu na capital de Roraima com pneumonia. O bebê Yanomami, de 7 meses, estava internado no Hospital Infantil Santo Antônio, em Boa Vista. A criança morreu vítima de pneumonia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela chegou a ser transferida para o UTI, mas não resistiu. O Santo Antônio é o único hospital infantil do estado. Hoje, 55 crianças Yanomami estão internadas na unidade. 2 delas na UTI. São casos de diarreia aguda, desnutrição e malária. Quando os casos são mais graves e não podem ser tratados na própria comunidade ou no polo base de Surucucu dentro da reserva, as crianças são removidas de avião para Boa Vista, onde recebem atendimento no hospital de referência. Só que nem sempre existe tempo suficiente para a transferência. No último sábado, outra criança Yanomami acabou morrendo com sintomas de pneumonia e desnutrição, antes de ser transferida para a capital. Ela estava internada no polo de Surucucu. Somente no ano passado, segundo o Ministério da Saúde, 99 crianças indígenas morreram no território Yanomami. Nos últimos 4 anos, as mortes chegaram a 570. Crianças que perderam a vida vítimas de malária, desnutrição e doenças associadas à contaminação por mercúrio. Outros 15 voluntários da Força Nacional do SUS vão reforçar o atendimento na Casa de Saúde Indígena, que fica aqui em Boa Vista. A equipe é formada por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e nutricionistas. Hoje, a Casa de Saúde Indígena está com 358 pacientes internados. A maioria está desnutrida ou tem pneumonia. Segundo o Ministério da Saúde, em fevereiro, 228 pacientes indígenas da CASAI receberam alta e já foram transportados de volta para as comunidades na reserva Yanomami. Uma apuração que eu fiz rapidamente aqui com policiais federais que trabalham lá em Boa Vista, eles estão reforçando, né, as aldeias, as áreas indígenas a partir de agora para devolver a possibilidade do sistema de saúde público voltar a fazer esse atendimento aos indígenas lá nas tribos, nas aldeias, nos locais onde eles moram. Porque muitos agentes de saúde foram expulsos
pelos garimpeiros ilegais. Com a retomada do território, o objetivo a partir de agora é fazer com que esse serviço de saúde retome também, portanto, para os indígenas no local onde eles vivem. E uma exposição no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro mostra a trajetória dos povos originários brasileiros desde a pré-história até a arte indígena atual. Com a participação de várias etnias no processo, toda essa coleção foi reformulada. Para conhecer a saga dos primeiros brasileiros, é preciso viajar até a Serra da Capivara, no Piauí. Este ambiente reproduz as rochas que existem na região com pinturas rupestres, testemunhas da presença humana há milhares de anos, como as pontas de flechas e os anzóis de pesca encontrados nos mais de 22 mil sítios arqueológicos espalhados pelo nosso território. A exposição nos leva à Era do Gelo, da megafauna, quando um bicho preguiça poderia ter até 4 metros de altura. Quando esta era terminou, há cerca de 12 mil anos, já existiam habitantes em várias partes do Brasil. Um deles era a luzia, o fóssil mais antigo do país. Aqui os visitantes também podem ter a experiência de pegar, sentir, tocar réplicas das peças que estão expostas. Esta aqui é a réplica de um crânio com idade estimada em 10 mil anos. O crânio verdadeiro era de uma mulher que viveu na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os povos originários deixaram um legado imenso nas palavras, nas lutas do passado. Este tacape, uma das peças mais antigas do museu, seria do cacique Tibiriçá, que ajudou os portugueses a fundar a cidade de São Paulo em 1554. O tacape e outras peças também ganharam réplicas para serem tocadas no Museu Histórico Nacional no Rio, que reformulou toda a coleção indígena, trazendo representantes de várias etnias para participar do processo. O colar do povo Iauanauá veio do Acre e é uma das novas obras adquiridas pelo museu. Nós chamamos de Auavaná. Auavaná é uma borboleta, né? Ela vem do símbolo borboleta, mas ela também se representa a força feminina. É uma pintura sagrada do meu povo, dos meus ancestrais, é histórico mesmo. É uma sensação muito emocionante. Para mim, ver uma peça nossa, Iauanauá, Auavaná, minhas pulseiras, cordão. A gente é um museu, né? A gente não é só essa casa, mas como conhecimento nossos ancestrais, a gente também é um museu. Eles querem continuar participando das decisões sobre este acervo, que ficará exposto por tempo indeterminado. Os povos que estão representados aqui dentro desse espaço hoje e os outros que vão vir também possam ter a oportunidade de participar como protagonistas, como curadores e como contar também a sua própria história dentro do contexto social, das memórias, do patrimônio. Ao lado de antigos tesouros estão obras de arte criadas por jovens, como a Maíra. Consigo imaginar muitas pessoas vendo nossos trabalhos e aprendendo, tendo esse encontro com nossos saberes. Eu estou de verdade emocionada, encantada. É importante a gente repensar esses espaços e da forma que está colocado, me emociona, assim. De verdade, eu me sinto feliz com isso. Parabéns. E ainda hoje, a Advocacia Geral da União pede a condenação de 40 pessoas pelo vandalismo em Brasília em janeiro. E a seguir, a Anvisa decide que o uso de máscaras não será mais obrigatório em aviões e aeroportos. E o combate à pesca ilegal da lagosta no Nordeste brasileiro. Todos os detalhes e muito mais já já. São 2h05 pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo com você aqui no JH. Polícia Federal faz hoje uma operação para combater a pesca ilegal da lagosta, no Ceará. A pesca ilegal era feita numa das regiões mais turísticas do Ceará, o litoral leste, onde ficam as praias do Fortim, Aracati e Icapuí, já na divisa do Rio Grande do Norte. Aqui, o IBAMA e a Polícia Federal investigam o esquema criminoso envolvendo a pesca da lagosta.
A suspeita é de que as irregularidades aconteciam desde a captura do crustáceo no mar até a venda. A polícia e o IBAMA encontraram, por exemplo, divergências entre a produção declarada pelos pescadores, pelos atravessadores e também por empresas, com indícios de falsificação de documento para que o fruto da pesca ilegal fosse inserido formalmente no mercado nacional e internacional. A operação de hoje é resultado de uma investigação que começou depois que o IBAMA identificou irregularidades na produção de 249 toneladas de lagostas em 3 empresas do Ceará, em fiscalizações feitas desde 2021. A Polícia Federal cumpre 60 mandados de busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal, nas cidades de Fortaleza, Eusébio, Aracati, Fortim e Capuí, aqui no estado, em Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, e em Alcobaça, na Bahia. Em um dos locais onde foram cumpridos os mandados, a Polícia Federal apreendeu 920 quilos de pargo, que está em período de defeso e não pode ser pescado. E hoje, com esse trabalho, a gente apreende celulares, documentos, faz entrevistas, coleta dados nos locais, são 60 locais para coletar esses dados, coletar essas provas que instruem um inquérito para a conclusão do trabalho policial. Esse trabalho envolve alvos investigados, pescadores, atravessadores, empresários e 3 grandes empresas que atuam aí na cadeia da lagosta. Desde o início da investigação, o IBAMA já multou os envolvidos em quase 6 milhões de reais. Na Polícia Federal, as investigações seguem com a análise do material apreendido e do fluxo financeiro dos suspeitos. Até agora, ninguém foi preso, mas os investigados podem responder pelos crimes de pesca ilegal, obstrução à ação fiscalizadora ambiental, falsidade ideológica, receptação qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Juntas, as penas podem chegar a 34 anos de prisão. Já tem mais de 20 anos que o governo de Pernambuco proíbe a prática do surf em praias de 5 cidades do estado por causa do risco de ataques de tubarão. O último caso foi na cidade de Olinda. Com um aperto de mão e uma conversa, André agradece a quem salvou a vida dele. O surfista foi mordido por um tubarão na semana passada. Agora, se recuperando no hospital, recebeu a visita do motorista da ambulância que o socorreu. Desde o momento do ataque até a chegada no hospital, eu via vocês maior velocidade e eu nem... Acho que eu pisquei o olho, quando eu vi eu já estava no hospital. Graças a Deus você está bem. Primeiramente, correu tudo bem em prol do atendimento, da sua vida. André Luiz tem 32 anos e surfava na Praia dos Milagres, em Olinda, região metropolitana do Recife, quando foi atacado por um tubarão. Um amigo e outros banhistas tiraram ele da água com um ferimento profundo na perna esquerda. A contenção do sangramento contribuiu para a estabilidade clínica dele. Fizeram com que a gente conseguisse chegar a tempo também, em tempo hábil, rápido, no Hospital da Restauração, para que ele tivesse os devidos cuidados. Com o caso de André, subiu para 75 o número de pessoas atacadas por tubarões no litoral de Pernambuco e em Fernando de Noronha, em 30 anos de monitoramento. 33 vítimas eram surfistas. De acordo com o CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, o surfista foi atacado por um da espécie cabeça chata. Pelas características da mordida, o animal deveria ter 2,5 metros de comprimento. Em nota, o comitê reforçou que é proibido surfar nas praias entre as cidades de Olinda e Cabo de Santo Agostinho, um trecho que tem 36 quilômetros de extensão. Essa proibição existe desde 1999. No trecho onde houve o último incidente, não encontramos placas com essa informação, nem com o alerta do risco de ataques. Mas quem frequenta o local conhece o perigo. Umas 3 vezes já, ou mais. Como eu pesco aqui há 15 anos, já vi várias vezes. Este pesquisador explica que o litoral de Pernambuco tem características que atraem os tubarões. Entre o Porto de Suape e o Porto do Recife, existe um canal profundo onde os animais costumam ficar. Esses canais eles servem de passagem para vários outros organismos que servem de alimento para os tubarões. Então eles preferem ficar nessa região mais profunda, favorecendo mais esse encontro tubarão e ser humano.
Então, a existência desse canal mais profundo, próximo à costa, acaba proporcionando tudo isso. André Luiz continua no hospital, mas está bem. Passou por cirurgia e a boa notícia é que a perna não precisou ser amputada. Estou contando vitória. Fé em Deus, daqui um dia eu estou com minha família aí em casa para me cuidar e está dando tudo certo, porque Deus é maravilhoso. E uma boa notícia, uma nova boa notícia. Agora, no começo da tarde, o André recebeu a informação de que vai poder voltar para casa ainda hoje. Tem uma lei aprovada em maio de 1999, em que os bombeiros são responsáveis por orientar quem estiver na praia, fiscalizar também para que surfistas não fiquem nesses trechos proibidos. E os trechos ficam em 5 cidades da região metropolitana da capital: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e também Cabo de Santo Agostinho. Nós questionamos o Corpo de Bombeiros de Pernambuco sobre como é feita essa fiscalização. Ainda não tivemos resposta. Cabe também à consciência, e ao cuidado de cada um aí para evitar novos acidentes com tubarões. IBGE começou hoje a etapa da apuração do censo demográfico. É uma fase de análise de todos os dados coletados, mas os pesquisadores podem voltar a campo para checar informações. E nas próximas semanas, alguns agentes do IBGE vão continuar tentando encontrar pessoas que não responderam até agora à entrevista. Hoje cedo, recenseadores e supervisores do IBGE voltaram a visitar domicílios em 28 bairros de Salvador, onde muitos moradores se recusaram a receber os agentes durante a coleta de dados ou não estavam em casa. Oi de casa. São ao todo 53 mil residências, o que corresponde a 6% do total de domicílios ocupados na capital da Bahia. Em Juazeiro, no norte do estado, equipes também voltaram a campo nesta manhã. Na cidade, os recenseadores não conseguiram colher as informações em quase 3 mil domicílios, porque moradores não foram encontrados ou não quiseram receber as equipes. Esse último esforço para fechar o censo de 2022 pode se estender até o fim de março em todo o país. A meta é realizar entrevistas em pelo menos 95% dos domicílios ocupados. Se mesmo com insistência esse percentual não for atingido, o IBGE pode completar os dados com cálculos aproximados a partir do perfil de cada bairro. Mas o ideal mesmo é ouvir a população, para ter informações mais precisas. Quando nós retornamos a partir de 4 vezes nas ausências e nos moradores ausentes, nós temos um e-ticket onde nós colocamos e é gerado tipo uma senha para que o morador consiga realizar essa entrevista por internet. No Brasil, a cobertura do censo já atingiu 91% da população, alcançando quase 190 milhões de habitantes. Na Bahia, pouco mais de 93% dos moradores já foram recenseados. O IBGE pede que a população receba os agentes para que o censo possa ser concluído. Todos os agentes do IBGE estão claramente identificados pelo seu uniforme, tem um número de 0800 em que é possível confirmar a identidade dessas pessoas, tem um crachá com foto, com um código que você também pode, apontando simplesmente a câmera do celular, verificar a identidade dessa pessoa. A gente não teve nenhum registro em todos esses meses de censo de nenhum problema de segurança, de pessoas se fazendo passar por recenseadores. Então, é um processo realmente muito seguro e muito rápido. Faz a verificação, constata que é um pesquisador do IBGE e recebe com todo o carinho, com toda a atenção. Se possível, serve um café, um pedacinho de bolo, uma água. O número de assassinatos no Brasil caiu 1% no ano passado. Foram quase 41 mil mortes violentas. O resultado ainda é alto, mas é o menor da série histórica do levantamento. E esse monitor da violência é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, e também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cristiano é responsável por projetos sociais e há mais de 30 anos luta para combater a violência nas periferias. Mas no ano passado, ele perdeu a filha, de 22 anos, assassinada. Esther Pires da Silva e o namorado dela, de 16 anos, foram mortos a tiros na casa onde moravam na região metropolitana de Belo Horizonte. Até hoje, nenhum suspeito do crime foi preso. A palavra saudade, ela é a última da sua lista de sentimentos.
porque vem o sentimento de impunidade, o sentimento de medo, o sentimento de revolta, o sentimento de saber o porquê e quem foi. Isso mata a gente, porque nós vivemos uma sociedade em que parece que a impunidade realmente ela só cresce. Esther e o namorado são 2 das 40.824 pessoas assassinadas no Brasil no ano passado. Foram cerca de 5 vítimas por hora, segundo o Índice Nacional de Homicídios. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados coletados das secretarias de segurança de 26 estados e do Distrito Federal também mostram que foram 336 vítimas a menos do que em 2021. O menor número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007. A gente não pode nunca deixar de lado o trabalho cotidiano na realização do trabalho policial com qualidade, na qualificação da investigação criminal e na constante melhoria e atualização dos padrões de policiamento que a gente tem. A redução das mortes foi puxada pelas regiões Norte e Nordeste, com destaque para o Amapá, com uma queda de 28,5%, e Roraima, com queda de 14,1%. Por outro lado, 14 estados registraram aumento. Em Mato Grosso, o número de pessoas assassinadas cresceu 24,1% em relação a 2021. Os dados ainda mostram uma mudança na tendência de queda das mortes violentas aqui em Minas Gerais e em São Paulo. No ano passado, São Paulo teve aumento de 7,1% em relação ao ano anterior. Em Minas, a alta foi de 6,3%. Essa é uma notícia ruim, porque indica que aquela tendência de redução nos homicídios que a gente vinha visualizando nos últimos anos, sobretudo a partir do último trimestre de 2018, ela foi revertida. A grande flexibilização que ocorreu nas normas federais para aquisição, manutenção de armamento, de munição, e esse descontrole da política pública pode estar começando a cobrar a sua fatura a partir de agora. Minha filha foi assassinada. O que aconteceu? Eu vou estar lutando muito para que isso não aconteça. Você perdeu um pedaço de você, é muito sério. O Ministério da Justiça disse que ainda apura o resultado deste levantamento. O governo de São Paulo falou que reforçou o policiamento e que permanece com a menor taxa de homicídio do país a cada 100 mil habitantes. O governo de Mato Grosso diz que investe em tecnologia, armamento, equipamento também para as forças de segurança e que defende leis mais duras como forma de combater a criminalidade. O governo de Minas Gerais não respondeu em relação aos números do monitor da violência, mas em relação ao assassinato da Esther e do namorado dela, a Polícia Civil de Minas afirmou que existe uma investigação na Delegacia de Homicídios de Betim, na Grande BH. E agora uma atualização sobre o acidente de trens na Grécia. Mais cedo nós dissemos que 60 pessoas morreram nesse acidente. Agora há pouco, autoridades gregas estabeleceram em 40 o número de mortos até agora. Rede de televisão pública ERT informou que entre 50 e 60 pessoas estão desaparecidas e que muitos feridos continuam em estado grave nos hospitais. Autoridades da Grécia também disseram que o número de mortos pode subir porque a busca por corpos no vagão que pegou fogo ainda está sendo muito difícil. E a seguir aqui no JH, a Anvisa decide que o uso de máscaras não será mais obrigatório em aviões e aeroportos. E também para você, o centenário da morte de Rui Barbosa. E Caio Maciel, já aqui comigo com todas as notícias importantes do esporte. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais. Obrigado sempre aqui pela sua companhia, 2h23 pelo horário de Brasília. Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu hoje que o TCU investigue se houve um desvio de finalidade na conduta de Ricardo Feitosa, quando ele era o chefe da inteligência da Receita Federal. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo mostram que ele acessou e copiou dados fiscais sigilosos de 3 opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal, Ricardo Feitosa acessou os documentos em julho de 2019,
no primeiro ano da gestão de Bolsonaro. A Receita Federal abriu uma investigação interna sobre esse caso e no documento encaminhado para o TCU, o subprocurador-geral diz que é preciso apurar se o servidor agiu para atender a interesses privados da família Bolsonaro. A defesa de Ricardo Feitosa afirma que ele sempre cumpriu os deveres legais do serviço público. A Advocacia Geral da União pediu para a Justiça Federal em Brasília a condenação definitiva de 40 pessoas pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e vandalizadas. A AGU pediu que todos sejam condenados a devolver para os cofres públicos 20 milhões e 700 mil reais. Esse valor do prejuízo foi calculado com base em dados apresentados pelo Supremo, pelo Palácio do Planalto e também pelo Congresso. Na semana passada, a AGU fez o primeiro pedido de condenação definitiva de 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e ainda um sindicato. Prefeitura de Salvador ampliou o público que pode receber a vacina bivalente contra a Covid. A repórter Adriana Oliveira tem os detalhes aqui pra gente. Adriana, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, muito boa tarde, gente. Pois é, a Prefeitura ampliou, antecipando a vacinação para o público de 70 anos ou mais. Com isso, hoje, por exemplo, neste posto aqui, tem até fila, mais de 80 carros aqui na espera neste drive. Ao todo, na capital, são 3. Significa quase 200 mil pessoas que já podem tomar esse imunizante, o bivalente, a partir de agora. Com essa liberação, o movimento cresceu bastante. Desde segunda-feira, quando começou a aplicação das doses bivalentes, cerca de 10 mil pessoas foram imunizadas aqui na capital baiana, o que é um número ainda considerado baixo pela Secretaria de Saúde. Além dos idosos, neste momento, a campanha de vacinação ela contempla os imunocomprometidos, comunidades indígenas e quilombolas e pessoas que estão em instituições de longa permanência. Hoje também começa a aplicação do reforço da Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades aqui em Salvador. Independente da idade, a gente lembra, né? Sempre é importante manter a caderneta de vacinação em dia, seja para Covid ou para qualquer outra doença. Trali. Obrigado, Adriana. Um ótimo trabalho para você aí em Salvador. Ó, quanta gente indo se vacinar, que coisa boa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu hoje acabar com o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e também nos aviões. Essa decisão foi por unanimidade. Os 5 diretores da Anvisa, então, consideraram que o cenário epidemiológico atual, com redução nas internações, nos novos casos, esse cenário, então, permite que a medida seja atualizada. Mas reforçaram que as máscaras ainda são importantes para o combate à doença, recomendadas também para pessoas com sintomas respiratórios. E para entrar em vigor, essa decisão do colegiado da Anvisa ainda tem que ser publicada no Diário Oficial da União. Caio Maciel, chega mais, boa tarde, bem-vindo. Fala, Trali, boa tarde para você também. Tudo Sempre bem, um prazer estar aqui, tudo ótimo, e aí? Prazer é todo nosso. Escuta, tem jogos decisivos o quê? Na Copa do Brasil e também na pré-Libertadores, é isso? Exatamente, naquela fase preliminar da Libertadores da América, né, Trali? E a gente já começa com os times brasileiros que estão nessa briga por uma vaguinha na fase de grupos da Libertadores. Na semana passada, tanto que o Atlético Mineiro a gente trouxe aqui e também o Fortaleza empataram em 0-0 como visitantes. Agora é aquela liçãozinha que todos os pais falam para os filhos, né? Tem que fazer o dever de casa para avançar na competição. Glória eterna. É o slogan da Copa Libertadores, porque na história da competição o que não faltam são conquistas heróicas. O título da Libertadores de 2013 é o maior da história centenária do Atlético Mineiro, mas já vai completar uma década. Até hoje, né, mesmo 10 anos se passaram, eu já encerrei a carreira. Muito torcedor ainda, né, tem o hábito de querer tocar a perna esquerda, de tocar o pé esquerdo, de tirar foto com a perna esquerda. E se o pé esquerdo de São Vítor já pode descansar tranquilo, a canhota da vez não é de santo, é de super-herói. Minha perna esquerda mudou minha vida, né? Espero que estejamos no nosso melhor nível, não só eu, mas
todo o nosso elenco, todo o nosso grupo. Para avançar de fase, o Atlético precisa de uma vitória simples sobre o Carabobo da Venezuela, num palco com boas recordações. Na edição de 2013, o Atlético jogou uma vez aqui no Mineirão. A final contra o Olímpia, jogo que registra até hoje a maior renda de uma partida entre clubes da história do futebol brasileiro. Mais de 14 milhões de reais. Esta noite será de casa cheia em Belo Horizonte. E amanhã, outro estádio de Copa do Mundo vai definir o futuro de mais um time brasileiro na pré-Libertadores. Com o gramado revitalizado, a Arena Castelão vai receber o primeiro jogo do ano após ter ficado 3 meses em reforma. E vai ser uma partida decisiva para o Fortaleza. A missão é igual à do Galo. Depois de empatar 100 gols com o Deportivo Maldonado lá no Uruguai, precisa de uma vitória para avançar dentro de casa. O Castelão é o nosso estádio. O conhecemos e a presença do torcedor vai ser importante. Podem estar aí. A Libertadores termina só em novembro, mas em Belo Horizonte e Fortaleza já é semana de decisão. Maravilha, hein, Caio? O bicho já começa a pegar antes de começar a fase de grupo, você viu, né? Escuta, o Flamengo, atual campeão da Libertadores, perdeu o título da Recopa, né? Perdeu, em pleno Maracanã, uma tristeza completa lá no Maracanã ontem, Tralli. Lembrando que a Recopa é aquela decisão entre o campeão da Libertadores e o da Copa Sul-Americana. O Flamengo precisava o quê? Vencer o Independiente del Valle, do Equador, que tinha a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo por 1-0. E o Flamengo foi lá e venceu. Chegou a fazer esse gol aí com a Arrascaeta no finalzinho, quase no último lance do jogo. Aí o resultado seguiu em 1-0 para o Flamengo. Durante a prorrogação, aí foi para os pênaltis. Só que aí o Arrascaeta, o cara que fez o gol nos 90 minutos, perdeu a chance dele nos pênaltis. O Independiente del Valle fez todos e pela primeira vez na história foi campeão da Recopa Sul-Americana, né? E o técnico português Vitor Pereira está numa situação de pressão agora lá no Flamengo, porque a gente vai mostrar agora, né? É a terceira vez que o Flamengo perdeu um título só nesse ano, desde a chegada do técnico Vitor Pereira, Tralli. A gente tem aqui, ó, ele foi vice-campeão da Recopa, que a gente acabou de mostrar, vice-campeão da Supercopa do Brasil, perdeu para o Palmeiras esse título, e foi o terceiro lugar no Mundial de Clubes, nem chegou à final contra o Real Madrid, que era o que os flamenguistas queriam. Esses são os números do técnico Vitor Pereira, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Está começando só o trabalho, mas já é aquela pressão que o futebol exerce, né, Tralli? 2023 para o Vitor Pereira não está sendo bom. Não está sendo, você sabe bem. Escuta, muitos times que estão bem nos estaduais agora vão estrear na Copa do Brasil, né? Isso, é a Copa do Brasil, aquela Copa que a gente gosta das zebras e tudo mais, né? É a hora de mudar aquela chavinha entre as competições em andamento. Tipo você, que muda a chavinha aqui do JH para Globo News, assim. É sempre assim, né? E tá chegando essa fase final da Copa do Brasil, essa fase inicial que está só começando, melhor para quem conseguiu ter uma boa campanha no início da temporada para poder focar na estreia de um outro campeonato. A boa campanha de alguns times nos estaduais pode ser um bom termômetro para a disputa da Copa do Brasil. E toda a alegria do torcedor do América. O América Mineiro, já classificado para a próxima fase do estadual, passou ontem pelo Tocantinópolis e avançou para a segunda fase. Os jogos são muito equilibrados, independente da categoria, independente da qualidade das equipes, o fato de você jogar sempre fora de casa dá ao time de casa sempre um nível de competitividade que normalmente não teria. Já o Grêmio, time de melhor campanha no Campeonato Gaúcho, estreia hoje aqui em Brasília contra o Campinense da Paraíba. O atual pentacampeão do Gauchão leva junto 5 títulos da Copa do Brasil e quer voltar a conquistar essa taça depois de 7 anos. Eu tive o prazer de disputar a Copa do Brasil como jogador, tive o prazer também de conquistar esse título jogando e também como treinador. É uma competição curta, rápida e todo mundo corre atrás. Outros times com boas campanhas nos estaduais também precisam mudar a chave para a Copa do Brasil. O Bahia, líder isolado do Campeonato Baiano, tem hoje um confronto de conterrâneos contra a Jacuipense em Salvador. Ali perto, em Feira de Santana, o Bragantino, já garantido na próxima fase do Paulistão, joga com o Bahia de Feira. Ainda tem nessa lista o Goiás, que em meias quartas de final do Goiano, encara o Asa, em Arapiraca. E o Botafogo, na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, enfrenta o Sergipe amanhã fora de casa. E a gente tem que estar preparado, porque se a gente quer vencer a competição, a gente tem que
que enfrentar todas as dificuldades e passar por cima delas. A gente tem esse primeiro jogo contra o Sergipe e a gente vai fazer o nosso melhor. É tentar colocar em prova se o bom aproveitamento nos estaduais também reflete na Copa do Brasil. Desafio de manter boa campanha em 2 competições ao mesmo tempo. É isso aí, tem que ficar de olho em tudo, né, para não vacilar, né? E só lembrando, né, Trali, que nessa primeira fase da Copa do Brasil é jogo único, ou seja, os times visitantes têm uma vantagem do empate, mas se perder tá fora. E ontem, nos 5 jogos que tivemos pela competição, nada de zebra, os 5 visitantes passaram, eliminando os times da casa. Destaque para a Ponte Preta, que venceu por 4-0 o Fluminense do Piauí. Valeu, meu amigo, obrigado. Valeu, Trali, até sexta, estamos aí na área, hein? Valeu, volte sempre, um abração, se cuida. Senado Federal fez hoje uma sessão em homenagem ao centenário da morte de Rui Barbosa. Diplomata, jurista, político, jornalista, Rui Barbosa é considerado o patrono do Senado Federal. Um busto em homenagem a ele fica no centro do plenário, acima da mesa do presidente. Senadores e autoridades participaram dessa cerimônia, entre elas a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o ex-presidente José Sarney, integrante da Academia Brasileira de Letras. Rui Barbosa foi membro fundador da ABL e presidiu a entidade por 11 anos. É considerado o pai da primeira Constituição da República, em 1891, e foi um grande defensor da democracia, da abolição da escravatura e também da garantia dos direitos humanos. Hoje, dia 1º de março, a cidade do Rio de Janeiro faz 458 anos. Tem uma silhueta sem igual. E você vai ver agora uma reportagem especial preparada com todo o carinho do mundo pela Marina Araújo. Sim, elas são a maior atração do Rio. As praias de areia branquinha, do Leme ao Pontal, não há nada igual. Copacabana, princesinha do mar. Ipanema. E as mais reclusas e selvagens, Prainha, Grumari. Só que as águas salgadas não são as únicas que encantam. O Rio de Janeiro é banhado por inúmeras cachoeiras. Como se não bastasse, a cidade tem 2 das 3 maiores florestas urbanas do mundo. Uma flora e uma fauna que surpreendem visitantes e os próprios moradores. Em plena metrópole se vê tucanos, macacos, capivaras, jacarés. É um conjunto, de belezas, naturais. O Rio de Janeiro oferece pra gente. Essa cidade maravilhosa tem tudo isso para oferecer. As montanhas, o mar. Não só de vários cantos do Rio vemos a beleza. Aqui do Parque da Cidade, município de Niterói, temos uma visão privilegiada de uma vizinha muito famosa. Cheia de curvas, com uma silhueta invejável. Por isso, a gente resolveu voar daqui. Esse é o Rio de Janeiro inteiro. Vale cada minuto de adrenalina para admirar do alto centenas de montanhas e morros, relevos para todo lado. A cidade realmente é mágica, Ela é muito linda. O Corcovado é o mais conhecido, escolhido para abrigar uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua do Cristo Redentor. Mas a formosura do Pão de Açúcar também impressiona. É um dos pontos turísticos mais visitados. Um pouco mais alto e também infinitamente fotografado é o Morro Dois Irmãos, no final da Praia do Leblon. Do lado oposto tem a pequena, mas não menos charmosa Pedra do Arpoador, que atrai dezenas de pessoas diariamente para ver o sol se pôr. A Pedra Bonita dispensa elogios, leva o adjetivo no próprio nome. Quem sobe lá entende o porquê. Mas a sua irmã,
a Pedra da Gávea virou a queridinha dos aventureiros que gostam de uma boa escalada. Não tem como enjoar disso aqui, né? Acho que não tem lugar mais lindo no mundo. É a maior formação rochosa, maior bloco de pedra à beira-mar do mundo. Mais belo que ele, só mesmo o visual lá de cima. Não à toa é conhecida como a Cidade Maravilhosa. Reportagem maravilhosa, né, da Marina Araújo, com essas imagens incríveis do Júnior Alves. Parabéns mais uma vez ao Rio de Janeiro, merece todo o carinho, todo o amor, toda a consideração, todo o respeito do mundo. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional, daqui a pouquinho já pode ir até o Globoplay para rever as nossas reportagens e amanhã estaremos esperando por você aqui de volta, tá bom? Fique em paz, muito obrigado, um forte abraço, se cuide e até amanhã. O presidente do Corinthians ainda não procurou o staff e está indefinido. Situação aperta e contrato pode fazer titular ficar por um fio no Corinthians. O medalhão que vem sendo utilizado como titular pelo técnico Fernando Laso tem vínculo somente até o final do ano. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. A gente está com a meta de bater 35 mil inscritos e eu conto com toda a colaboração de vocês. Deixe o seu like e apoie o nosso canal. E não esquece de ativar o sininho de todas as notificações. Dito isso, vamos para a notícia. O treinador Fernando Laso trabalha para encontrar a formação ideal no Corinthians. Nesse início de temporada, nos bastidores do mercado da bola, a diretoria comandada pelo presidente Duílio Monteiro Alves não contratou reforços em quantidade, mas fechou negócios pontuais, garantindo as permanências do atacante Yuri Alberto e do meio-campista Maicon. De olho no futuro, o Timão precisará resolver a situação de 9 jogadores que têm contratos válidos até o mês de dezembro. Um dos atletas com vínculo que se encaminha para a reta final no Parque São Jorge é Juliano, o meio-campista de 32 anos, titular da equipe comandada por Fernando Laso, aguarda para tratar do tema com o clube. O presidente do Igor ainda não procurou o staff do medalhão para tratar do assunto, que ainda está indefinido. Em entrevista publicada pelo site UOL Sport, nesta quarta-feira, Juliano abriu o jogo sobre o tema. O meio-campista confirmou não ter recebido contatos da diretoria até o momento, mas deixou claro que deseja permanecer no clube. Em relação à renovação de contrato do meio-campista Juliano, eu acho que a diretoria do Corinthians está certa, né? De ainda não ter chamado o Juliano para conversar, para renovar o contrato. Tem que manter um pouco de cautela, porque o Juliano já está com 32 anos, ele tem um salário muito alto lá no Corinthians, aí não ganha pouco, tá? O salário do Juliano, se não me engano, é cerca de 700 mil reais por mês. Esse ano ele está jogando muito bem, é verdade. Me surpreendeu bastante as atuações do Juliano pelo Corinthians. O ano passado ele não jogou tão bem, então precisa ter um pouco de cautela, tá? Porque a gente não sabe se o Juliano vai jogar bem até o final do ano, no restante da temporada também. Porque no meio de campo, essa idade aí que o Juliano já tem, né, 32 anos, o Corinthians precisa renovar, né, com jogadores mais jovens. E o Renato Augusto também, o contrato dele também vai acabar no final do ano. Então acho que a diretoria está certa em manter a cautela, esperar o decorrer da temporada para ver se vale a pena ou não renovar o contrato do meio-campista Juliano. Dito isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a renovação do Juliano. O que vocês pensam disso? Será que vale a pena já chamar o jogador para renovar ou esperar mais um pouco para ver o desempenho do jogador no restante da temporada? Comente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu like e apoie o nosso canal. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço e fique com Deus.